Salve, salve, galerinha! Está no ar o I9 Podcast desta segunda-feira. Hoje o I9 Podcast mergulha no universo jovem. E quando a gente fala jovem, hoje é jovem. Nós estamos aqui para entrevistar um garoto de 16 anos que está ganhando o mundo. Para essa turma, de fato, o mundo não tem fronteiras. E para o Matheus Polese, que está aqui comigo, literalmente o mundo ficou sem fronteiras. Ele participou de um projeto da Secretaria de Estado da Educação chamado Ganhando o Mundo. E fez um intercâmbio representando o Colégio Laranjeiras, de Laranjeiras do Sul, em Londres, na Inglaterra. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Luiz. Boa noite. Muito obrigado pela apresentação, um prazer estar aqui hoje com você. E é isso mesmo, participei recentemente, voltei agora em janeiro do intercâmbio do Reino Unido e foi assim, sensacional, não tenho palavras para descrever. Que idade você tá mesmo? Tô com 16, daqui 2 meses já faço 17. Dia 31 de maio. Isso mesmo. Eu gravo datas, sabia? E o que você vai ser quando crescer? Então, eu penso em fazer direito. Esse ano já tô no empenho pro cursinho e tudo, né? Que é uma trajetória longa, né? Até o final do ano, até o Enem, os vestibulares. Mas tá ligado que tem advogado pra caramba por aí, né? Então, advogado tem bastante, mas acho que o que faz a diferença hoje é você ser um bom profissional, um profissional de excelência, você se comunicar bem também. Acho que isso é um ponto bem importante hoje no mercado de trabalho. Até porque o direito não leva necessariamente para a advocacia, né? Isso. Tem outros campos, né, no direito. Exatamente. O direito, eu também, na minha escolha em tentar direito, essa questão de você ter várias áreas dentro do direito foi uma coisa que pesou muito, né? Você olhar e falar, nossa, se não der certo essa área, eu posso ir para outra, ou posso ir para o direito internacional, posso ir para a área da advocacia, né? Ter um escritório, posso atuar na Polícia Federal, posso concurso público, juiz, magistrado e assim por diante, né? Então, são vários ramos bem interessantes. Na tua escola todo mundo tem essa retórica aí, ou você é um garoto super inteligente, acima da média? Não, acho que não diria isso. Acho que é um processo que você vai desenvolvendo ao longo dos anos. Você tem que se comunicar, né? A comunicação hoje é um diferencial e acho que mas o Laranjeiras, graças a Deus, é uma escola muito boa. Então, verdade. Os alunos também podem desenvolver várias áreas para além da área do só do conhecimento, do caderno ali, né? E da sala de aula. E como é que você garantiu presença no Ganhando o Mundo nesse programa? Então, Ganhando o Mundo ele é um projeto da Secretaria do Estado do Paraná, como você falou. E é um programa que ele pega as notas do 9º ano, referentes ao 9º ano. E nessas notas, as notas têm que ser todas acima de 7, a presença todas acima de 85%, você tem que fazer programa da monitoria, que você vai na escola, ajudar os professores, a equipe. E você também tem mais o inglês, né? Que tem a plataforma de estado, você tem que fazer o inglês. E mais a prova Paraná no final do ano. Esses que são os principais critérios para você ser selecionado para o Ganhando o Mundo. Ou seja, tem que ser um aluno bam para chegar lá, né? Você tem que fazer um esforcinho a mais para conseguir. Você gosta de estudar? Tem facilidade de frequentar a escola? Como é que é? Gosto bastante, sim, principalmente na área ali de história, geografia, sociologia, biologia, matemática, Eu pergunto porque às vezes o aluno é bom de nota, é inteligente, mas ele não gosta muito daquele ambiente escolar. Eu fui um aluno assim. Mas assim, para ser sincero, eu gosto bastante do ambiente da escola, dos meus amigos, mas eu converso bastante, assim, todo trimestre vai lá uma reclamação falando assim, o Matheus conversa bastante, então... Mas acho que faz parte também, né? Porque tem aquele aluno bom de nota que ele precisa de muita concentração e aquele outro que pega com muita facilidade. Então sobra tempo para uma conversinha, né? Mas é tranquilo, acho que... Até porque ninguém é de ferro, né? A gente sempre pergunta aqui, o nosso Anselmo, que é o nosso diretor aqui, que é água com gás ou sem gás? O Matheus falou assim, para mim pode ser uma Coca-Cola, então... Vamos brindar, Matheus. Muito obrigado. Imagina. O I9 Podcast, gente, tá só começando hoje, tá diferente, né? Diferente porque você é o mais jovem de todos, né? Você já viu algum episódio do podcast? Vi alguns, vi com a Creide, vi com o Juninho Brustolin, vi com
com o Messias, que eu tinha falado, com o Pastor Cezinha Sim, também. que legal mesmo. Muito bem. E hoje você está aqui estrelando, né? Está conosco, era para estar aqui com você também a Isabelle, lá de Cantagalo, Isso. mas ela teve um problema e acabou de última hora tendo que se ausentar do programa, né? É uma pena, mas ela foi para o Canadá, né? Isso mesmo, aham. E você foi para a Inglaterra. Isso. E esse programa também manda alunos brasileiros, paranaenses, para a Austrália. O Ganhando o Mundo manda pra Austrália, pra Nova Zelândia, pra Irlanda, pro Reino Unido e pro Canadá. É. E até ano passado pros Estados Unidos, mas agora não tá mandando mais. E se fosse para você escolher, você escolheria a Inglaterra? Então, a Inglaterra foi muito legal porque fui eu que escolhi o país. Aham. Podia escolher. Você colocava... Não sei bem certo como é que é ali nessa parte, sabe? Mas eu sei que eu coloquei ali... minha primeira opção era o Reino Unido, depois Canadá, depois Irlanda, Austrália e daí por último Nova Zelândia. E daí deu o país que eu queria. Que legal, que legal. Uhum. Então, só que com o Matheus a gente não vai falar só sobre o Ganhando o Mundo, a gente vai tratar de diversos assuntos, né? Falar do futuro, da profissão do jovem, da presença do jovem na sociedade, desse jovem que tem um comportamento diferente do jovem de lá de trás, né? A gente vai... Quero ver vou te sabatinar aqui, quero ver se está preparado. Que bom. Maravilha. Obrigado. Valeu. Então nós estamos no ar com o Matheus Polezi no Inove Podcast para Rinaldi Postos de Serviços. No Rinaldi tem o Volare, que é um programa exclusivo dos postos Rinaldi, e o Shell Box de toda a rede Shell. Rinaldi Postos de Serviços conosco no Inove Podcast. Pinduca Tech. Conserta seu iPhone e pega o seu aparelho usado no negócio. O Pinduca Tech tem capinhas e acessórios. Seu novo iPhone sem gastar uma fortuna é no Pinduca Tech. O telefone é o 998554743. Inove Podcast para Pivato Corretora de Seguros. Empresas, residências, automóveis, vida e outros. Seguro é só com corretor de seguros. Seguro é no Pivato. O telefone é o 999770037. Krause Veículos. Novos e seminovos na Krause. Krause Veículos. O seu novo carro está aqui. E Redilar Supermercados. Redilar na Marechal, ao lado da Igreja Matriz, e na Exídio Bosa, pertinho da rodoviária. Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. É o Matheus Polezi diante da gente, na nossa bancada, falando conosco nesta segunda-feira aqui no Inove Podcast, para a gente falar sobre esse Ganhando o Mundo que você mancheteou, né, que você deu um destaque já aqui. E para falar de outras nuances da vida, do alto dos 16, quase 17 anos, né? Mesmo. Tá solteiro? Tá namorando? Como é que tá a vida? Tô empacado, né? Agora só estudando pro vestibular e tudo, então a vida fica muito corrida. Acho que é uma coisa mais pra frente ainda. Depois que entrar na faculdade, eu começo a me preocupar com isso. Tá certo. Mas fala assim, mas de repente surge uma pessoinha ali e muda o teu conceito. Pode ser, né? Pode ser, mas acho improvável, mas vai que, né? Vai que, né? Então, o Ganhando o Mundo, você ficou em que período lá no Reino Unido? Então, eu fiquei de agosto do ano passado até o comecinho de janeiro agora desse ano. E foi, assim, é bastante tempo, né? Se a gente for ver, quando a gente compara aos nossos amigos que estão aqui, parece que é uma eternidade. Mas daí, quando você volta, você fala, putz, parece que foi tão pouco tempo, parece que eu fiquei 2 semanas lá, sabe? Mas é a vida, né? Uhum. E para resumir, quanto tempo deu mesmo? Deu 5 meses. 5 meses. E o que você trouxe de lá na bagagem? Então, acho que a principal coisa que a gente traz é você olhar e falar assim, nossa, aqui eu fui precisei ser muito mais independente, precisei eu ir atrás, eu correr atrás de resolver os meus BO lá, sim, sabe? De você ter que ir pra escola sozinho. Aqui em Laranjeiras é pertinho, né? Mas
lá 1 hora até a escola, sabe? Então, você tem que ser muito mais independente, muito mais maduro, e acho que isso é a principal coisa que quem volta do Ganhando o Mundo desenvolve, sabe? E também para a questão profissional, né? Você Sim. volta com uma bagagem profissional, você começa a olhar o mundo diferente, né? Você fala assim, porra, até aqui eu fui, então a partir daqui eu consigo ir mais longe ainda, né? Você vê que o mundo ele é muito maior, que você consegue ir longe, que você consegue ir mais ainda, como eu falei. Você provavelmente aperfeiçoou teu inglês lá, né? Sim. Você tinha uma noção já de inglês quando foi ou não? Tinha, lá em 2019, tinha 10, 11 anos, eu já tinha feito um período de inglês, aí depois eu fiquei um tempo parado e daí só fiquei fazendo pela plataforma lá do estado mesmo, que não fazendo propaganda, mas é uma plataforma muito boa mesmo, plataforma do estado, você pega para fazer certinho, você consegue aprender bem. Aí em 2024, começo de 2024, eu comecei a fazer um cursinho particular com o professor César, e daí foi pra frente, melhorou bastante meu inglês, e lá com certeza também se você ouvir, você treinar no dia a dia, é muito diferente do que você só aprender ali na escola ou, né, no cursinho. E você patinou no inglês lá ou não? Nossa, no começo foi bem difícil, assim, sabe? Na escola, as 2 primeiras semanas de aula, eles falavam, parecia que entrava por aqui, saía por aqui, não entendia nada. Mas aí depois você vai se acostumando, sabe, com o idioma e tudo. Mas acho que pra ficar o inglês bem fluente, teria que ter ficado mais, não sei, 1 ano e meio lá por aí, sabe? Porque ainda fica algumas dúvidas, umas palavras que a gente não conhece do vocabulário, sabe? Mas depois aí, pelo menos no ambiente da escola, já foi mais tranquilo, sabe? Como é que é? Você vai daqui com um grupo de alunos aqui do estado do Paraná, como é que foi? Isso mesmo, aham. Do estado do Paraná na minha edição foram 1.200, se eu não me engano, sabe? Aí ano passado Não, eu já menti pra você. Ano passado foram 2.000 alunos e agora... Nossa, calma lá. Uhum. Nossa, me perdi. Aqui são várias edições, Sim. sabe? Você foi na quinta? Na quarta? Porque eu acho que foram 5 edições já. Isso, agora esse ano daí já estão embarcando os próximos. Confunde um pouco a cabeça da gente, porque os alunos que, tipo eu que passei em 2024, as inscrições, fui em 2025. Daí os alunos de 2025 vão em 2026, sabe? E assim vai. Então daí confunde um pouco a cabeça. E aqui do núcleo de Laranjeiras do Sul, você sabe quantos foram mais ou menos? Deixa eu pensar, eu acho que foram... Uns 15 por aí, né? Por aí. Esse ano eu sei que vai mais, sabe? Uhum. Mas foi essa média, assim. E de Laranjeiras só você? Pro Reino Unido, só eu. Teve mais uma conhecida minha que foi pro Canadá também. Da minha edição, acho que só eu e ela que fomos de Laranjeiras. Agora eu não me lembro de algum outro. Sim. Esse, a princípio E o do convívio social lá, o que você tinha mais dificuldade fora da escola lá? Olha, do convívio social lá, eles são bem diferentes do brasileiro, assim, eles são muito educados, e o brasileiro também é um povo educado, só que no sentido de que eles são muito mais gelados, sabe? Isso parece que faz falta. Eles não são receptivos que nem os canadenses, quem vai pro Canadá fala, né? Ou que os australianos. Lá eles são mais gelados, são muito educados, mas são muito gelados. Já o brasileiro, a gente é um povo muito caloroso. A gente chega, troca 3 palavras com um gringo, a gente vira melhor amigo da pessoa já, né? Então, essa foi a principal diferença, assim, com relação ao convívio com as pessoas. Sim. Pega por favor, aquele objeto ali, o mapa mundi. Ó, nós estamos por aqui, assim, né? Isso. Mostra lá onde é que você estava. O Reino Unido é aqui. Essa ilhazinha. Acho que vai ter. Bem no norte. Sim. Você viajou o quê? 9.000 quilômetros, 9.500 quilômetros? 12.000. 12.000. Daí 4 horas de fuso. Cheguei lá, era 4 horas de fuso, daí depois... mudou o horário, virou 3 horas de fuso. Eu falei 9. 9 é aqui da ponta alta do Brasil até lá, né? Mas isso mesmo. Aqui Você viajou de São Paulo? A gente foi de Curitiba para São Paulo para Londres. Já tinha voado ou não? Já, uma vez lá em 2021, tive oportunidade de ir para Porto Seguro, foi muito legal também. Mas nunca tinha atravessado o oceano, assim, né? De avião,
Nossa, mas é muito legal. Ó, e esse objeto aqui diz muito sobre você, ganhando o mundo, né? Isso. Você ganhou o mundo. E nós temos objetos seus aqui. Esse aqui é do nosso cenário, né? Eu vou pedir para você pôr lá de volta, por favor. E isso aqui são os Beatles e aquela foto emblemática, né? Isso, dos álbuns mais famosos deles, né? Uhum. Dentre tantos. E essa aqui é uma das capas que eu consegui ir na rua dos Beatles lá, em Londres. Sim. E também foi, assim, a gente vê a história da música, a arte, a gente vê com os nossos próprios olhos, é uma coisa assim, nossa, é fenomenal, sabe? É mágico, né? Aham. E você trouxe também aqui um quadro. Não é um quadro simples, né? O que é esse aqui? Esse quadro, na verdade, ele é um quebra-cabeça. Mostra lá, por favor, ali. Ó. Esse quadro, ele é um quebra-cabeça que eu montei, né? E daí eu coloquei para enquadrar ele. E daí, esse aqui foi uma das obras que, assim, a gente estuda Van Gogh na escola, né? Uhum. A gente vê na escola, a gente vê nos filmes, vários filmes que retratam. Então, e a gente foi na National Gallery em Londres, que é a Galeria Nacional de Arte, e lá era onde ficavam várias das obras mais famosas, sabe? E essa aqui é Os Girassóis, de Van Gogh. Até, eu acho que eu tinha mandado uma foto, né? Sim. Aí a gente vendo isso, assim, pessoalmente, a gente olha e fala, nossa, assim, Aí você dá valor. é uma coisa que não tem como explicar. Você fala assim, nossa, meu estudo realmente valeu a pena, sabe? Você tem a confirmação dele. E esse aqui é um Legozinho aqui, o que é? Isso, esse aqui é um Lego, ele tem alguns pontos turísticos, aqui é o Big Ben, aqui é o Piccadilly Circus, que é como se fosse a Times Square de Londres, aqui é o London Eye, a maior roda gigante da Europa, aqui é os ônibus famosos de Londres, e daí aqui é como se fosse uma miniatura da cidade. Daí eu comprei o Lego lá, falei, vou trazer para o Brasil também, e para poder falar um pouquinho que todos esses lugares aqui eu também consegui ir, isso foi muito legal também. Quando você volta, assim, você traz na bagagem aquela ânsia de contar para os amigos, né? Aquele desejo de contar as coisas e tal. Mas você também, quando volta, encontra novidades, né? Você aprende a dar valor mais para coisas aqui, né? Você falou da frieza lá, que aqui no Brasil é mais calor humano, né? Em outras palavras, você falou isso. Então, eu acho que o intercâmbio é isso, é você valorizar o que tem lá fora, aprender e ensinar também, e valorizar o que você deixou e depois voltou a encontrar, né? Com certeza, sim. Você volta dando mais valor à tua família, aos teus amigos, porque querendo ou não, é um tempo que você fica fora e que você começa a pensar assim, nossa, que legal que seria se os meus amigos estivessem aqui comigo, né? Que legal que seria se a minha família estivesse aqui comigo, sabe? Meu irmãozinho, até uns anos atrás, ele era apaixonado no Homem-Aranha, sabe? Adorava tudo que era do Homem-Aranha. Daí, um dos filmes do Homem-Aranha foi gravado em Londres. Imagina o meu irmãozinho chegando lá e vendo lá o lugar onde foi gravado um filme do Homem-Aranha. Ou também meu irmãozinho é apaixonado por futebol. Consegui ir lá no estádio do Arsenal também, sabe? Então, nesse dia eu queria muito que ele estivesse lá comigo, sim, sabe? Sim. Tipo, porque eu não sou muito ligado em futebol, mas ele é. Então, assim... eu pensei, nossa, se o meu irmãozinho estivesse aqui agora, ia ser muito, muito mais legal do que eu com os amigos que eu fiz lá, né? E acho que essas são as coisas que a gente aprende a valorar, que é uma coisa tão simples, né? E também, assim, daí outras questões, tipo a comida, a gente aprende a dar muito mais valor pra comida brasileira, o arroz, feijão e ovo frito simples, que a gente come todo dia, sabe? O que se comia lá? Lá eu comia arroz, comia batata, eles comem muita batata, peixe, frango também, é a base da alimentação deles. Na verdade, eu comi algumas vezes o tal do feijão doce, que é uma coisa assim, olha... Terrível. Não é muito certo falar da comida dos outros, mas olha, é tenso, sabe? Feijão doce, deles comem frio e é meio doce com molho de tomate, sabe? Uma coisa cabulosa lá. Daí isso a gente aprende a valor, fala, nossa, queria que fosse o feijão carioca, o feijão preto aqui do Brasil que a gente tem, né? Então Então, do feijão londrino você não tem saudade? Nossa, nunca na vida. Você conheceu só a Inglaterra ou outros países do Reino Unido? Eu conheci só a Inglaterra. O Reino Unido, explicando pro nosso espectador,
É formado por 4 países, né? A Irlanda do Norte, a Escócia, o País de Gales e a Inglaterra. Então, que formam um país só, né? Uhum. Então, eu tive oportunidade de conhecer somente a Inglaterra, porque acabava que era um pouco mais caro ir para o País de Gales ou para a Escócia, e daí preferi tentar visitar ao máximo ali dentro da Inglaterra mesmo, sabe? E lá também tem outra regionalização que leva a uma nominação, que é a Grã-Bretanha, né? Isso mesmo. Que são esses 4, exceto a Irlanda, a né? Irlanda do Norte. Porque a Irlanda é numa outra ilha, né? Isso. A Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, País de Gales Escócia. e a Escócia são numa ilha. Uhum. E a Irlanda fica noutra ilha, né? Isso mesmo. Coladinha ali. Então, todos os 4, Reino Unido. Uhum. E os 3, exceto a Irlanda, Grã-Bretanha. Isso mesmo. Você esteve na Grã-Bretanha, no Reino Unido e na Inglaterra, né? Não, vou falar que tive em 3 países já, né? Então, que legal. Uhum. E vamos mostrar umas fotos e uns vídeos aqui seus, lá na Inglaterra, lá em Londres. O que é aí? Esse é o Big Ben. Esse é um monumento famosíssimo. Famosíssimo do filme. Aí era uma imagem de noite. De noite ele fica todo iluminado. Fica assim, coisa mais linda do mundo de noite. Uhum. Nossa. E você foi no inverno lá ou no verão? Então, eu cheguei lá, era o finalzinho ali do verão. Daí depois já... esse era no jogo Um amistoso da seleção brasileira. Isso, no estádio do Arsenal, o amistoso da seleção brasileira contra o Senegal. Aí os jogadores estavam fazendo o aquecimento. Quanto é que tem o jogo? O jogo deu 2-0, o Brasil ganhou, né? O Senegal não dá. Que legal, você ficou pertinho ali. E aí? Essa aqui é uma foto do meu primeiro dia de aula na escola do Reino Unido também. Uhum. Lá não tinha uniforme, eu tô com um crachá aqui assim no pescoço, esse que era o uniforme lá pra gente. Aí era meu primeiro dia de aula. E aqui a gente não dá muito valor pra bandeira do Brasil quando vai pra fora. Lá pra fora a gente vira maior patriota. Esses são os meus amigos que eu fiz na escola. A Maraia, ela é brasileira, essa que tá na minha frente. Eu tô ali atrás, eu tô de touca. Uhum. Aí, e os meus outros amigos da escola também. Essa foto era lá na escola, numa aula de educação física. E eles são da onde? Uma brasileira? Uma brasileira. Esse menino, o loiro, ele é da Austrália. As duas do lado são inglesas, e o Malakai de trás, eu não lembro, pra ser sincero, de qual país que ele é. E vocês trocaram telefones, assim? Sim, Na verdade, lá eles usam mais o Snapchat, eles não usam tanto o WhatsApp, assim, né? Mas da Maraia foi o que eu mais virei amigo, eu ainda tenho o contato delas, a gente se fala de vez em quando, sabe? Uhum. E dos outros eu tenho o Snapchat deles ainda, mas daí o Snapchat eu praticamente não uso no Brasil. Aí fica mais espaçado os contatos, né? Fica mais pra bonito. Esse aqui foi aquelas fotos famosas que fazem em Londres, né? Nos telefones. Na cabine telefônica. Esse dia foi... Esse aqui era o dia que a gente foi no quadro ali, né? Que eu falei, nos girassóis de Van Gogh. E num dia bem típico de Londres, que Londres é conhecida por ser chuvosa, né? Nunca tá sol lá. É verdade. Ainda a gente deu sorte, a gente pegou 4 dias. Você estava falando se foi no fim do verão lá. A gente chegamos no fim do verão, daí pegamos o outono ali, só outono, finalzinho do verão. Que o verão lá é em julho, né? E o inverno é no Natal, né? Isso mesmo. Aqui, aquela foto ali de antes, ela era na estação do Harry Potter. Na King's Cross. Olha, que legal, hein? Famosíssimo. Olha a arquitetura londrina. O Big Ben aí também. Essa é mais uma foto minha no Big Ben também. Nossa, eu tô com uma cara de sono nessa foto, mas não dá nada. Essa eu e a Laura, essa também ela é brasileira, aqui de Dois Vizinhos, uma amiga que a gente ficou muito próximo lá no Reino Unido também. E a amizade que a gente levou, foi pro Reino Unido e trouxe de volta pro Brasil. Vai carregar pra vida, provavelmente. Que legal. Esse aqui também são os meus amigos, ali é a Nath, o Matheus, a Laura que eu falei, e a Mariana. Aí a gente tava na frente do Palácio de Buckingham. Que legal. Nossa. E aí no estádio lá? Isso, no estádio, no jogo do vídeo de antes. Qual que é o estádio aí mesmo? É o estádio do Arsenal. Do Arsenal.
No estádio, vai no estádio. Que lá tem o Arsenal, o Manchester e o Liverpool, que são os gigantes, né? São as potências. A gente foi no estádio do Liverpool também, mas o estádio do Liverpool é bem menor que o do Arsenal. As cidades mais importantes da Inglaterra são Londres, Birmingham, Liverpool e Manchester, né? Isso, Eu acho que são as 4 maiores. E Leeds. Leeds tem que eu acho que são as 5 maiores. Tem a cidade Oxford também, que era a cidade que eu ficava, que é ali do ladinho de Londres, praticamente, sabe? E outra cidade que é a Cambridge, que é também da Universidade de Cambridge, que é famosíssima, muito conceituada também. Uhum. Você não pensa em voltar? Em sair do Brasil para um dia... Eu penso, né? Mas não sei se exatamente pro Reino Unido, mas se tiver oportunidade, eu com certeza gostaria de voltar, né? É muito, muito legal você estar lá. E ainda mais eu que gosto de história, você tá vendo a história viva na tua frente, você vê as obras de arte na tua frente, é uma coisa que é impagável, sabe? Sim. E o que diferencia o jovem brasileiro do jovem europeu? Nossa, eu acho que é bastante coisa, sabe? Dos meus amigos ali, por exemplo, que da foto, né? Eles, assim, eles não têm muito costume de sair. Aqui no Brasil a gente sai quase todo final de semana, sexta, sábado, sabe? Então lá eles não são muito de sair, ou eles saem, eles vão mais pra comer, sabe? Alguma coisa assim. Então, não tem muito costume também de frequentar a casa um do outro, que nem eu falei, eles são mais na deles, assim mesmo, sabe? E... O brasileiro é mais legal, né? O brasileiro é mais legal, com certeza. O brasileiro é mais festeiro, nossa, não tem pra comparar. Mas acho que seria assim essa a principal diferença, sabe? Uhum. Em que pese você seja um brasileiro comportadinho, né? Você é de boa, né? Sou bem tranquilo. Sim. E você conclui o ensino médio quando? Esse ano? Esse ano já. Último ano já no ensino médio. E aí esse ano já vai para os vestibulares. Vestibular, já tô me preparando, né? Se a gente for deixar pra depois da metade do ano, você não vence, meu Deus. Sim. Muita coisa pra estudar. Sim. Nós estamos aqui falando com o Matheus Polezi. Essa fera tem 16 anos, está indo para 17, esteve representando Laranjeiras do Sul no projeto Ganhando o Mundo da Secretaria de Estado da Educação, ficou 5 meses em Londres, voltou com o inglês afinadíssimo, né, Matheus? Isso mesmo. E com uma bagagem cultural gigante. E você foi por lá por conta do teu handicap escolar, né? Uhum. Por conta do teu talento, da tua inteligência e do teu esforço também, né? Porque não basta ser inteligente, tem que ser dedicado, né? Tem que ser dedicado. E assim, é um conjunto de fatores também, né, que leva ali, tanto a oportunidade do governo de estado, que se fosse há 10 anos atrás, já não teria essa oportunidade, né? Tem a questão de você estar numa escola que te apoie, numa família que te apoie, sabe? São vários fatores que eu penso que é além da dedicação, porque às vezes mesmo você sendo um aluno muito dedicado, você acaba não tendo uma oportunidade assim, né? Há uns 30 e poucos anos, só para corroborar com o que você está falando, há uns 30 e poucos anos eu estava na 5ª série, né? E eu tirei 100 em ciências. E eu fui gratificado, eu fui recompensado com uma longa viagem para a usina de Salto Santiago. Nossa. Cara, para mim aquela foi uma viagem inesquecível. 40 quilômetros, 45 quilômetros. A gente desceu, botou capacete, desceu lá naquela parte funcional da usina, na engrenagem ali das turbinas e tal. Cara, nunca esqueci daquilo na minha vida. Pela recompensa, pelo título, sabe? Sim. Outra realidade, outros tempos, uma coisa minúscula. Hoje os alunos, né, até recentemente, alunos da rede municipal de Laranjeiras do Sul, viajavam para Foz do Iguaçu, para Ponta Grossa, para pontos turísticos do Paraná, num projeto chamado Turismo na Escola. Aluninhos de 4ª série ali, né? Aluninhos pequenininhos. Então, você contando dessa tua magnífica experiência, eu comecei a me lembrar. São evoluções, né? Sim. O mundo evolui, os benefícios evoluem também, né? Com certeza. Então, quando você fala assim, eu tive a oportunidade que lá atrás eu não ia ter. Ia ter bem pequenininha,
né? Com certeza. E além dos benefícios, né, os nossos deveres também evoluem bastante, né? Que nem eu falei, é um conjunto de fatores para você conseguir passar num programa como esse, né? Então, a rede estadual do Paraná hoje tem quase 1 milhão de estudantes, né? Então, de 2 mil alunos. Agora, essa edição desse ano, eu sei que são 1.000 alunos, né? De 1 milhão para 1.000 alunos, então você tem que fazer um esforço a mais, você tem que correr atrás, sabe? Porque é aquele ditado, né? O cavalo só passa encilhado uma vez. Então, se você não aproveitar a oportunidade, pode ser que não tenha outra mais pra frente, né? Boa, é isso aí, perfeito. Esse é o Matheus Polezi. A gente vai falar sobre responsabilidade, sobre uma crítica aí dessa geração tua. Você sabe as críticas que vocês recebem, né? Sei, tem. Que não sei o que e tal. Eu vou colocar você contra a parede. Pode ser? Pode ser, ótimo. Daqui a pouquinho o Matheus fala sobre tudo isso aqui no Inove Podcast para Rinaldi Postos de Serviços. Lá no Rinaldi tem o Volare, que é exclusivo dos postos Rinaldi, e o Shell Box, que é de toda a rede Shell. Rinaldi Postos de Serviços no Inove Podcast. Pinduca Tech, conserta seu iPhone e pega o seu aparelho usado no negócio. O Pinduca Tech tem capinhas e acessórios para celulares. Seu novo iPhone, sem gastar uma fortuna, é no Pinduca. O telefone é o 998554743. Pivato Corretora de Seguros, empresas, residências, automóveis, vida e outros. Seguro é só com corretor de seguros. Seguro é no Pivato. Telefone 4299770037. Krause Veículos, novos e seminovos na Krause. O seu novo carro está aqui. Krause Veículos. E Redilar Supermercados. Redilar, na Marechal Rondon, pertinho da Igreja Matriz, e na Exídio Bosa, ao lado da estação rodoviária. Inove Podcast com o Matheus Polezi aqui, a gente está tratando de vários assuntos. Começamos com Ganhando o Mundo, o projeto do qual ele participou lá em Londres, na terra dos Beatles. Mesmo. E você aprendeu a gostar de algum time de futebol lá na Inglaterra? Você não gosta muito de futebol, né? Não sou muito fã, assim, de futebol, mas parece que lá é diferente. Tipo, você assistir um jogo do Brasil, acho que no Brasil... É uma coisa. É uma coisa. Agora, você assistir um jogo do Brasil lá fora é... Mas você não viu o futebol deles lá, né? Não cheguei a assistir nenhum da Liga Inglesa, assim, mas queria ter ido no jogo. Sim, mas sim. Não deu fazer. Você tá gostando de estar aqui? Tô, com certeza. Quer mais uma Coca-Cola? Eu vou querer uma água agora, É. mais saudável. Para dar um bom exemplo. Vamos resolver, então, o problema do nosso Matheus, o nosso Anselmo Ramon tá aqui. Deixa eu sirvo ele lá. Então, dá bons exemplos também, de vez em quando, né? Você achou que a dá Coca... pra viver só de Coca, né? Não dá, né? A água é mais saudável. E você toma água? Tomo bastante. Eu tomo uns 3 litros por dia, eu acho. Que parabéns. Então, substituímos a água, a Coca-Cola por água para o nosso Matheus. Matheus, quando eu me deparo um jovenzinho como você, saindo da adolescência, né? Você saiu recentemente da adolescência, né? Essa fronteira é muito difícil de definir, né? Porque eu acho que tem uma questão de maturidade, tem gente que tem mais maturidade e outro tem menos maturidade, vai demorar mais para ingressar na juventude, né? Mas você é um jovenzinho mesmo, né? E um jovem incomum, um jovem acima da média, não só pela inteligência, mas pela postura, né? Que não basta ser só inteligente, né? Com certeza. Tem que ter outros atributos. Quais são esses atributos, na tua opinião? Eu acho que hoje você tem que, na nossa sociedade, assim, você tem que ter uma inteligência emocional para lidar com as situações. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se você não souber encarar uma dificuldade que vai aparecer na tua vida, daí meio que não adianta, sabe?
E além disso, você tem que saber se comunicar muito bem, sabe? Acho que isso, que nem tinha falado antes, assim, faz muita diferença hoje em dia. Você ter uma comunicação boa, você saber falar com as pessoas, sabe? Você ter pragmatismo. Acho que essa seria a palavra para descrever. E também você tem que ter ali o seu network, né? Que a gente aprende na escola, de pessoas que possam... Uma boa cadeia de relacionamentos. Isso, uma boa cadeia de relacionamentos que possam te ajudar, que você possa ajudar essas pessoas também é imprescindível. Perfeito. Network, inteligência emocional e boa comunicação. Isso mesmo. Perfeito. Ó, eu vou mostrar um exemplo para você de um jovem que tem exatamente a sua idade. O nome dele é João Vitor. Ele foi o grande nome da COP30, a Conferência do Clima realizado em Belém, no Brasil, né? Você deve ter acompanhado, né, as notícias em relação a essa conferência. Eu vou mostrar uma reportagem que a TV Globo fez sobre esse garoto que tem a tua idade e que ganhou destaque por ter uma cabeça boa como a tua. Vamos ver. O João tem 16 anos. E aí, quando ele ainda era criança, ele começou a defender as causas ambientais. Onde? Do lado da casa dele. Lá tinha uma mata onde era jogado muito lixo de maneira errada. Quer ver? Olha lá. Olha a quantidade de lixo. Vocês estão vendo no canto esquerdo aí da tela da foto? Agora olha como é que ficou depois que ele interveio. Olha o antes e o depois. Incrível, não, plateia? Vocês estão vendo? Ó. Uma praça sem lixo, limpa, cuidada, arborizada, do jeitinho que a gente quer ver. Graças a esse esforço aí, ele foi reconhecido pelas Nações Unidas. Poeta. E hoje é um ativista global da Unicef. Olha que chique, com direito a discurso e tudo. A juventude somos a geração mais afetada pela crise climática. Então, nós temos que tomar a frente. Seus corpos precisam estar ocupando espaços como esse para denunciar questões dos nossos territórios e falar sobre a crise climática. Senti firmeza! Sim, na minha comunidade, que era a comunidade do Curuperé, conhecida como bairro São João do Outeiro, existia um grande lixão que ocupava mais de uma via da rua, né? E o lixo também ocupava a praça. E sentado na frente de casa junto com a minha tia Anne, a gente resolveu fazer um movimento comunitário para tirar esse lixão. E durante uma semana a gente ficou envolvido nesse movimento comunitário. A gente atraiu a imprensa, atraiu a polícia, atraiu o governo para dentro da ilha e conseguimos que o lixão fosse retirado. E após a retirada do lixão, a gente dividiu a comunidade em 3 grupos de vigilância noturna, porque vinham pessoas de outros bairros jogar lixo ainda no local. E depois de conscientização, depois de mutirão de limpeza, de plantação, colocamos pneus. Hoje a nossa praça, a nossa rua é arborizada, sem lixo. Quem que achou? Nossa, achei sensacional, né? É um cara fantástico, né? Realmente, a nossa geração é mais afetada, né? Pelas questões climáticas, pelas crises que a gente vive hoje. Com certeza, concordo plenamente com o que ele falou. Mas, assim, é difícil encontrar, né? Nessa idade, alguém com essa visão de futuro, né? Difícil mesmo. Uhum. Ainda mais, acho que puxado um pouco pelas redes sociais, né? Que a gente vive hoje em dia. Acho que é complicado, sabe? Você perde muito tempo na rede social? Olha, pra ser sincero, depende do dia, sabe? Mas eu tento dar o meu melhor para não perder tanto tempo na rede social, ainda mais nesse ano que é um ano decisivo de vestibular. E eu acho que assim, não diria um sacrifício, mas é uma coisa que a gente tem que deixar de lado agora para que mais para frente a gente possa usufruir mais, com mais qualidade e assim por diante, né? Você já ouviu aquela conversa de pessoas de outras gerações que falam assim, não sabe nem brincar na rua, não sabe o que é aproveitar a vida, não joga futebol, não faz isso, não faz aquilo, vive só na frente do celular, nas redes sociais. Essa geração é Nutella pra caramba. Como é que se encara essas críticas? Assim, eu acho que é um pensamento válido, mas ao mesmo tempo é um pensamento que eu acho que a pessoa não pode ficar presa a um passado que não existe mais, sabe? Você não pode olhar para o passado e esperar que hoje em dia as coisas sejam iguais eram há 20 anos atrás, sendo que hoje a gente tem muito mais tecnologia. Claro, eu acho que é muito importante você ter
que as crianças tenham esse hábito de brincar mais na rua, de você correr, de você se sujar. Isso é importante para o desenvolvimento, até mesmo o desenvolvimento da locomoção da criança, por exemplo, é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma questão de equilíbrio, sabe? Você não pode ficar saudando um passado que não existe mais e que muito provavelmente nunca mais vai existir. E também você não pode deixar de brincar, ficar uma criança que fica só em casa, só vendo vídeo no YouTube ou coisa assim, também acaba não sendo legal, né? Não sendo uma criança produtiva. Produtiva. Para ela mesma, né? Acho que isso, ao mesmo tempo, faz com que a criança deixe de ser criança também, sabe? Uhum. Eu acho que tem que ter uma temperança, tem que ser mais parcimonioso. Exatamente. Nem tanto para cá, nem tanto para lá, né? Exatamente. Mas, de fato, você tem razão, porque as pessoas ficam nesse pensamento utópico, né? Saudosista. Uhum. Mas no meu tempo eu sabia brincar e agora você fica aí só na frente do computador. É que a vida tá aqui dentro ali, né? Não, assim, você veja, que nem daqui 30 anos eu falar para uma criança assim, não, na minha época eu sabia o que era ter um celular, agora vocês só ficam, sei lá, vocês só ficam nesse teletransporte. Na realidade virtual, sabe? Então, é uma coisa que não dá de falar, não tem como você comparar uma coisa do passado com o que é hoje em dia, né? Acho que essa comparação é inválida, sabe? Sim. Você vê os jovens da sua idade com bons olhos, assim? Você acha que tá tudo legal? Olha, tudo legal não, mas eu acho que a nossa geração é uma geração que tá evoluindo em várias partes, sabe? Por exemplo, com relação ao consumo do álcool, nossa geração surpreende por ser uma geração que consome menos álcool, que tem consumido menos nicotina, tanto quanto cigarro eletrônico. O consumo tem caído bastante, né, entre a nossa geração. Então, por esse aspecto, a nossa geração é uma geração que tende a ser melhor, sabe? E é uma geração também mais preocupada com a questão da saúde, né? Com a questão do corpo, com a questão do autocuidado, sabe? Acho que isso também é importante. Mas, ao mesmo tempo, acho que a nossa geração ela acaba adoecendo mentalmente por conta das redes sociais, por conta de toda essa pressão que tem também. E, querendo ou não, hoje em dia, é muito... Pegando, assim, uma questão de comparação, hoje em dia você comprar uma casa, daqui 10 anos, a gente comprar uma casa vai ser praticamente impossível, né? Por conta dos preços subindo, com relação ao que era 10 anos atrás, né? Então, ao mesmo tempo, tem vários fatores externos que ajudam com que a nossa geração não seja tão boa quanto poderia ser, sabe? Sim. E os valores são outros, né? Vocês dão um valor para algumas coisas que a minha geração não dá. Sim. Eu acho que o jovem de hoje, não sei exatamente a sua geração, mas o jovem que tem hoje 22, 24 anos, ele não valoriza, por exemplo, tanto um carro, mas valoriza mais uma boa viagem. Exatamente, assim, eu já vi uma socióloga falando que a próxima geração ela tende a ter comportamentos opostos ao da geração anterior. Então, a gente não quer ser como os nossos pais, a gente quer ser o oposto dos nossos pais. Claro, não em todos os sentidos, né? Mas, por exemplo, nesse sentido dos valores. Por exemplo, a gente olha para a geração passada, a gente vê, olha, a geração deles trabalhou tanto e não é feliz, sabe? Então, por que eu vou dedicar toda a minha vida para um trabalho, para ficar rico, milionário e chegar lá no final da vida, olhar e falar, tá, e agora? O que eu aproveitei? Para onde que eu viajei? Quais que foram as experiências que eu tive na vida? O que eu vou deixar? Sabe? Eu vou deixar só dinheiro para os meus filhos, para os meus netos? Então, acho que isso acaba por não ser válido, sabe? Mas não ser válido, mas no sentido de que é muito importante também, né? Você ter dinheiro, isso necessariamente está atrelado a uma boa qualidade de vida ao mesmo tempo, sabe? Mas não a ponto de você adoecer por conta de um trabalho, por exemplo, que nem a geração anterior é a geração que mais está tendo burnout, por exemplo, né? Sim, porque aí trabalha e não sabe nem usufruir do dinheiro. Exatamente. Né? E você não quer isso pra você. Não é isso que eu pretendo pra mim. E às vezes você olha e fala assim, nossa, tem uma casa muito top, a melhor casa da cidade, mas aí tá, pra onde que eu viajei? Quais que foram os lugares que eu conheci?
quem são os meus amigos, cheguei lá nos meus 50 anos, quais são os amigos que eu posso contar de verdade, sabe? E daí você olha, você não consegue encher uma mão, eu acho isso não é uma coisa que eu quero pra mim, sabe? E falando pelo meu círculo social, dos meus amigos, dos colegas da escola, eu acho que eu enxergo que a maioria também não é isso que quer, sabe? Sim, é uma geração que tem o seu próprio comportamento, seu próprio pensamento e uma personalidade muito dela, né? Exatamente. Não fica assim, pegando coisas do passado. E muito moldado também pelas redes sociais, né? Com certeza. Sim. Você falou bem agora, hein, cara? Eu fiquei impressionado com você. Falou muito bem. Obrigado. Então a gente vai mostrar agora um outro exemplo, que eu acho que isso está faltando para a juventude de hoje. Eu acho que é você desenvolver mais habilidades no esporte, acho que o celular, a rede social e essa vida de menos movimento, que a gente não pode negar isso, né? Que a vida está mais parada, o jovem está mais sentado na frente de uma tela e vivendo menos ali, sentindo menos o vento na cara, né? Eu vou mostrar para você um jovem que também tem a sua idade. Ele é o Matias Vázquez. Ele é um brasileiro que faz sucesso na Liga Espanhola de Basquete, tem 16 anos, participou do pré-olímpico pela seleção brasileira. Nossa. É uma grande promessa do basquete. E que se esse cara fica na frente de um celular, na rede social, quando ele tinha 13, 14, 15 anos, ele não seria o que é hoje. Ele ainda não é famoso aqui no Brasil, mas ele já faz um grande sucesso na Europa. Vou mostrar aqui para você Matías Vázquez, um pedaço de um jogo dele. Olha. Vaya giro por la izquierda y canasta. 1,98 m. Con Matías Vázquez. Nossa. Bonito duelo. Cambio de ritmo y mate de Matías Vázquez. Se mueve para la izquierda, la esconde. Se apoya Matías Vázquez, que quiere porfiar con Yanis Ocebe y lo logra. Canasta de Matías Vázquez. Madre mía, cómo ha entrado el taponazo de Matías. Se recoge el guante del duelo físico con Yanis Ocebe. Falla el primero, coge el rebote para el segundo, se gira, se levanta y canasta. Matías Vázquez. Menuda exhibição de Matías Vázquez. Então, esse é um jovem de 16 anos fazendo muito sucesso no mundo do esporte, no basquete, que é um esporte pouco popular no Brasil, e graças a um comportamento também diferente, né? Com certeza. O esporte é uma coisa muito importante na nossa vida. Eu luto jiu-jitsu, agora esse ano, na verdade, eu tô parado por conta do vestibular, que nem eu falei, acaba que de alguma coisa a gente acaba tendo que abrir mão, sabe? Então, no passado, por exemplo, eu lutava e eu ia na academia, então eu tive que abrir mão das duas coisas. Não era uma coisa que eu queria, mas, que nem eu falei, é um sacrifício para garantir que mais pra frente eu vou ter condições de continuar fazendo isso, sabe? E o esporte é uma coisa imprescindível na vida de todo mundo. Na minha opinião, acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer um esporte com qualidade, você achar uma área que você se identifica mais, mesmo, talvez, assim, a área que, eu gosto de hipismo, por exemplo. Cara, não tem, impossível você fazer hipismo, por exemplo, em Laranjeiras, ou até em cidades maiores, sabe? Então tem que ser uma coisa real e uma coisa que você goste, ou que você faça porque você sabe que tá te fazendo bem, sabe? Tem que estar ao seu alcance e te dar prazer. E também a questão da resiliência, né? Porque o esporte, ele tá para além da saúde física, ele tá atrelado diretamente à saúde mental. Então, você tá numa... essa questão da resiliência que eu falei, no jiu-jitsu tem muito isso, né? Se você se deixar levar por uma luta que você perde, falar, não, agora eu não vou lutar nunca mais, então, sabe, não faz sentido, né? Então, você tem que ser persistente, você tem que entender que a cada dia mais você vai evoluir. E acho que é isso que faz do esporte o esporte, né? Todos os esportes estão atrelados à resiliência, à questão de saúde mental. E daí, acho que o bônus é a saúde física, sabe? O principal seria a saúde mental. Ao meu ver, é isso, sabe? Boa, eu acho isso também. Porque você trabalha toda a sua mente, o seu equilíbrio,
E aí o corpo é a consequência do movimento que você Exatamente. faz ali no esporte, né? Perfeito, muito bem. Nós estamos aqui no Inove Podcast com o Matheus. A gente vai falar daqui a pouco sobre a maioridade nos 16 anos. Essa discussão, ela é muito longa, ela é perene no Brasil. É. E você, como está enveredando para a área do direito, acho pertinente nós tocar nesse assunto. certeza. Falar de responsabilidades e irresponsabilidades Exatamente. nessa fase, dos 16 aos 18. Você está numa fatia, assim, que algumas coisas são facultativas para você. Voto, por exemplo. Outras coisas são impeditivas. Carteira de habilitação, nacional de habilitação, né? E outras coisas são protetivas, né? A questão penal, por exemplo, né? Então a gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui com o Matheus, em nome de Postos de Serviços Rinaldi. No Rinaldi tem o Volare, exclusivo dos postos Rinaldi, e o Shell Box de toda a rede Shell. E ainda tem o Shell Select, que tem o melhor pão de queijo da cidade e um café que é de dar água na boca. Rinaldi Postos de Serviços. Pinduca Tech. Conserta seu iPhone e pega o seu aparelho usado no negócio. O Pinduca Tech tem capinhas e acessórios. Seu novo iPhone sem gastar uma fortuna no Pinduca Tech. O telefone é o 998554743. Pivato Corretora de Seguros, empresas, residências, automóveis, vida e outros. Seguro só com corretor de seguros. Seguro é no Pivato. Telefone 999770037. Krause Veículos novos e seminovos lá na Krause. O seu novo carro está aqui. Krause Veículos. E Redilar Supermercados. Redilar em 2 endereços, na Marechal Rondon, ao lado da Igreja Matriz, e na Exídio Bosa, pertinho da estação rodoviária. Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. A Redilar aqui conosco no Inove Podcast e o Matheus Polese também aqui conosco nesta edição especial, nós falando desse jovem, o futuro que está acontecendo agora, né? O jovem tem o futuro em suas mãos, né? A gente está nas mãos. Uma vez eu escrevi uma crônica na revista Inove, que deu origem aqui a esse podcast, falando que o jovem tem o tempo dele e tal. Eu sempre fiz crônicas, eu sempre fui observador do jovem, sabe? Porque eu acho que a juventude, ela não é só o futuro, ela é o presente, porque o ritmo é dado pelo jovem da tua idade. Com certeza. Dos 16 aos 18 anos, é uma idade que você começa a mostrar uma rebeldia, você está numa transição, você está naquela explosão de sentimentos, né? E aí você determina, assim, a transição de uma geração para outra, como você estava falando agora há pouco. E você tocou num ponto muito importante, né? Que os pais, eles querem muito que você acompanhe o que aconteceu na vida deles lá atrás. E vocês, nessa fase, têm uma personalidade muito forte, latente, assim, que é não, a gente vai fazer do nosso jeito. Então, a gente está nas mãos de vocês. Que seus colegas não nos ouçam, porque aí fica perigoso. Nós aqui somos os senhorzinhos, né? Nós temos idade para ser teu pai, né? Eu e o Ramon. Olha ali o nosso diretor lá. E aí? Você sabe o nome completo do Anselmo? Anselmo Ramon Xavier Vasquez. Valdez. Valdez. Ah, Vasquez é o que a gente vê, o jogador de basquete. É que você tá olhando a colinha ali do Ramon. Olha que foto, que letra horrível. Né, Anselmo? Saudou Olimpíada. Anselmo, ele acertou seu nome? Em partes. Em partes. Errou só o Vasquez, Anselmo Ramon. A gente, voltando a falar sério, né, que está muito gostoso falar com você, porque você é um jovem de personalidade, de visão de futuro. Entrando naquele assunto que a gente destacou agora há pouco, como é que você vê essa questão do jovem? Tem o jovem entre 16 e 18. Tem coisas que são facultativas para eles, tem coisas que ele se exime da responsabilidade
protegido pela lei, questão criminal, por exemplo. Qual que é a tua opinião? Você acha que o jovem de 16 anos poderia ter carteira nacional de habilitação? Olha, eu acho que poderia ter, para ser sincero, assim, nos outros países, com 16 você já pode tirar carteira, né? No Reino Unido, por exemplo, você pode tirar carteira de habilitação. Mas é engraçado, você pode tirar a carteira, mas você não pode dirigir. É? Você tira a carteira, só que você não pode ter um carro e você dirige nas ruas. O motivo disso não sei exatamente o porquê. Uhum. Então, eu acho que é válido. E assim, atualmente é proibido, né? E, assim, praticamente a maioria dos meninos de 16, as meninas nem tanto, mas os meninos de 16 a 18 anos, a maioria deles já sabe dirigir, né? A sua mãe te Então- trouxe pro podcast. Isso, isso mesmo. E a gente vai te dar uma carona na volta. Você acha que teria condição de ter vindo com o carro e voltado embora de carro, dirigindo? Olha, eu não arriscaria, mas acho que... Mas consciência você tem, né? Consciência... Não, com certeza, sabe? Eu acho que vai muito da consciência também da pessoa, sabe? Apesar de que geralmente jovem da nossa idade que sai dirigindo de noite, geralmente sai dirigindo depois de ter feito alguma merda ou pra ir fazer alguma merda, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que pega muito, mas proibir não tá adiantando. Então, é mais fácil que libere e que você consiga regularizar com segurança Uhum. do que deixar do jeito que tá, sabe? E votar? penso assim. Ó, não pode dirigir, mas pode decidir o futuro do país, da cidade, do estado? Não há um contrassenso nisso? Eu acho que, falando dos outros países do mundo também, nos outros países, alguns você também pode votar com 16, mas a maioria só depois dos 18. Eu acho que, por um ponto, é um contrassenso ali nisso, mas, ao mesmo tempo, é importante com que a gente tenha essa voz, sabe? De poder votar, porque, querendo ou não, que nem você falou, é a juventude que move, né? Que move o nosso dia a dia. Então, acho que votar é uma coisa válida, sabe? Sim. Para os jovens de hoje. Não sou contra ali o jovem dos 16 aos 18 poder votar, mas acho que deveria ter uma responsabilidade maior nos outros aspectos, sabe? Tipo, que nem se falou na questão do dirigir, né? E de cometer crimes. Acho que isso deveria ter uma responsabilidade maior e alguma ação por parte do Estado mesmo. A maioridade penal é um assunto que sempre foi discutido no Brasil. Então, quando você nasceu, já tinha essa discussão, há muito tempo. Você acha que 18 tá bom ou o jovem de 16 já devia arcar com as consequências? Olha, eu acho que a questão da maioridade penal... Vou te contar uma história. Lá em 1900, lá vai bolinha, teve um jovem que ele furtou um carro. Aí esse jovem, eles não prenderam esse jovem porque ele era de uma família lá bem que tinha ali uma certa quantia de dinheiro. Esse jovem ele ficou em casa, em reclusão, por 6 meses, que ele não podia sair de casa como se fosse uma prisão domiciliar mesmo. Eles não mandaram ele para um presídio e ele tinha roubado um carro, né? Então, esse jovem, nesses 6 meses que ele ficou em casa, ele desenvolveu uma paixão pela música. E esse jovem é Chico Buarque, né? Um dos maiores compositores e cantor que a gente tem até hoje no Brasil, né? Então, eu acho que essa questão da maioridade penal, você colocar um jovem de 16 aos 18 anos, que é uma fase que a gente é muito influenciável dentro de uma cadeia, eu acho que isso acaba sendo pior para o jovem do que seria, sabe, se ele tivesse solto, tivesse num programa de reinserção na sociedade, algum programa... Aí entra os esportes que a gente comentou antes, aí entra a questão da cultura, da música, sabe? Sim. Então, acho que isso é mais importante pro jovem do que ele ser preso e entrar em contato num mundo muito pior. Porque você veja, às vezes um jovem que ele foi preso por furto de uma bicicleta, ele vai para uma cadeia, aí nessa cadeia ele entra em contato com droga, ele entra em contato com prostituição, ele entra em contato com arma, sabe? Então, eu acho que isso seria muito pior. Ele se forma bandido lá dentro da exatamente.
E daí a gente tem as estatísticas no Brasil também, né? Hoje, 1/3 dos presos no Brasil está preso sem julgamento, né? Ou em prisão preventiva. Então, além de que também no Brasil, isso acaba sendo um punitivismo para quem é mais desfavorecido, porque quem rouba são as pessoas mais pobres. Não que roubar seja uma coisa certa, mas o roubo existe porque tem essa disparidade entre as classes sociais. Eu acho que isso é um ponto bem importante que tem que ser levado em consideração antes de você fazer alguma lei punindo o jovem pelo fato de ele ter roubado. Agora, falando de crimes contra patrimônio, alguma coisa assim. Agora, um crime contra a vida, por exemplo, estupro, pedofilia, assassinato, sabe? Aí eu penso que é uma outra situação. Aí, ou você tem que investigar a fundo se a pessoa tem algum distúrbio mental, porque para a pessoa fazer alguma dessas ações, você tem que estar com um distúrbio mental muito forte, né? Isso é preso. Acho que prender seria daí a melhor solução também. E daí, é claro, que aí entra mais a questão. Jovens ricos vão ficar presos por muito menos tempo. Por exemplo, até esse tempo atrás teve um caso em Belo Horizonte, se eu não me engano, de um jovem de 20 e poucos anos que matou um de 17, da minha idade. O cara, ficou preso e daí ele foi solto depois e foi preso de novo, sabe? Sim. Então a lei ela é muito mais branda para quem tem um poder aquisitivo maior, infelizmente, né? Acho que isso é um ponto que, nem eu falei, tem que ser levado em consideração, né? Essa é uma grita de longa data também, essa reclamação, né, da diferença de tratamento para quem tem dinheiro e para quem não tem, né? Exatamente. Que as condições de defesa são diferentes e tudo mais. O que te preocupa para o futuro? Eu acho que a principal coisa que me preocupa é a questão da desigualdade, né? Porque parece que, mesmo a gente estando evoluindo na sociedade, parece que está cada vez mais desigual. A questão da injustiça também, assim, você veja, hoje tem uma coisa que há 20 anos atrás a gente não imaginava que existiria, né? Por exemplo, o movimento que até essa semana passada estava um debate, aquele movimento Red Pill, que é de gente machista mesmo nas redes sociais, discriminando mulher, sabe? Você falando que mulher tem que ser submissa praticamente. Isso é uma coisa que no século XXI, 2026, as pessoas estão falando isso, sabe? Hoje tem célula neonazista em vários lugares do Brasil. Isso também é uma coisa impensável, que deveria ser impensável, sabe? Ao mesmo tempo que a gente evoluiu como sociedade, vai surgindo coisas que faz a gente duvidar dessa evolução, sabe? A gente fala, nossa, a gente evoluiu tanto ao longo dos anos, daí chega agora e aparecem uns caras com umas ideias erradas, assim, sabe? E o que você tá achando desse Brasil dividido aí? Então, eu acho que é uma questão bem delicada, para falar bem a verdade. Mas é um contrassenso você olhar para um grupo político que defende, com todos os seus defeitos, defende uma ideia de uma equidade, de uma igualdade um pouco maior. E de um outro grupo político que defende a exclusão de outros grupos, né? Porque você vê o atual presidiário, ele falava da questão de eu não deixaria o meu filho casar com uma negra, ou chamando uma deputada de vagabunda, falando eu não te estupraria porque você não merece, sabe? Então, acho que, não que o atual presidente não tenha falas problemáticas, que eu acho que tem várias falas bem problemáticas também, sabe? Mas, ainda assim, é uma questão, no Brasil a gente tá vivendo a questão de qual que é o menos pior, sabe? É verdade. Infelizmente, a gente tá chegando nesse patamar, né? E acho que não tem perspectiva, assim, para essas eleições ou para as próximas de melhorar, infelizmente. Não tem, infelizmente. E o que você acha que a tua geração pode fazer em relação a isso? A geração atual não ser uma geração revolucionária, uma geração que busca mudar de uma forma radical a situação que a gente vive hoje, é um contrassenso evolutivo mesmo, né? Porque, que nem eu falei, a gente busca romper com a geração passada, mas daí a gente quer seguir as mesmas práticas nas questões políticas também. Então, é uma coisa que não vinga, sabe? Então, tem que ter, eu acho que uma organização social maior para você ir atrás dos seus direitos, sem esquecer dos deveres, sabe? E acho que isso seria um ponto
muito importante da nossa geração. Apesar de ser uma geração unida pelas redes sociais, na vida real a gente acaba sendo, parece que desunido, sabe? Dispersa. Isso, Uma exatamente. geração meio dispersa, assim, esse problema não é meu. Então, isso é um problema, porque assim, a gente tá num patamar que não tem perspectiva de melhorar e que se não tiver uma ação dos jovens hoje, que daqui 10 anos vão ser adultos, daqui 3 eleições, a gente vai estar com quase 30 anos, né? Então, é uma coisa preocupante não ter alguma coisa que faça com que o jovem se mobilize e fale assim, não, a gente tem que ir pra frente, a gente tem que fazer a diferença, sabe? Então, infelizmente é o que a gente tá vivendo. Mas eu acho que a gente não pode ser derrotista, a gente não pode olhar e falar assim, não, aqui não tem mais solução, é isso, sabe? Acho que a gente tem que ter uma esperança, tem que buscar conversar com os outros sobre as questões políticas que, querendo ou não, é o que vai movimentar a nossa vida, é o que define a nossa vida e isso é essencial, sabe? E não pensou em ser um dia, talvez, quem sabe, um representante, um agente político? Já pensei algumas vezes, mas não sei até que ponto que seria viável, né? Porque é uma coisa que demanda muito dinheiro e mesmo que você seja uma pessoa muito honesta, eu acho que o dinheiro ele te corrompe bastante, querendo ou não, sabe? Você chega lá, você é um político extremamente honesto, você combate a corrupção tanto de um lado quanto a corrupção do outro lado político do Brasil, por exemplo. Aí você chega lá, chega um cara e fala assim, eu quero financiar você para tua campanha. Mas aí você vai ter que chegar lá no Congresso e você vai ter que apoiar as minhas pautas. Isso é corrupção, sabe? Claro, Ao lógico. meu ver, isso é corrupção. Então, eu acho que eu também não... Mas no Brasil, hoje, acho que não adiantaria muito. A corrupção não está só na política. A corrupção está em toda parte. Tá no povão. Exato. Exatamente. É uma coisa... É preocupante isso também, né? É o jeitinho brasileiro. Eu acho que, por um lado, é bom, que nem eu falei da questão do pragmatismo, mas, por outro, acaba tornando uma sociedade mais corrupta. E, para além da questão moral, a gente não pode esquecer da questão material das coisas, né? Que, assim, num país onde tem menos pobreza, isso são dados também. Os países mais pobres são os países mais corruptos do mundo. Os países mais ricos são os países menos corruptos também. Então, tem que pensar por esse lado também, que a gente tem que ter uma melhora na condição material da população para que daí automaticamente com isso a corrupção já tende a cair, sabe? Sim. E em relação a você, qual é a sua preocupação para o futuro? Minha preocupação para o futuro é se eu vou conseguir passar numa universidade boa, se eu vou ter uma carreira assim, que eu consiga ter uma vida boa, que eu consiga viajar, conhecer vários lugares do mundo, sabe? Que eu consiga dar uma vida melhor pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmãozinho, sabe? E acho que seria isso, assim, o principal, sabe? Também que eu consiga manter as amizades que eu tenho hoje mais pra frente, porque quando vai pra faculdade é uma coisa que acaba se perdendo um pouco, sabe? Sim. Mas que consiga ir levando junto também. Sim, porque manter as amizades é tão difícil quanto conquistar novos amigos, né? Exatamente, sabe? Mas seria isso, assim, o principal. Mas eu vou entregar uma preocupação que você tem. Pode falar. Calvície. Não me fale disso. Então, essa é uma preocupação. Daqui uns 15 anos, acho que eu tenho um cabelo para uns 15 anos, sabe? Mas fazer o quê? A genética. Eu vou lutar contra a genética, né? Então, é só ter dinheiro para daí, daqui a um tempo, fazer um implante e daí acabou. Mas você tá sofrendo por antecedência. Não dá de ficar ansioso agora. Eu acho que eu vou deixar aí. Não aconteceu ainda, né? Não, ainda não. E daí, daí meu cabelo aqui, ele tá ajeitadinho, sabe? Porque daí esconde as entradas, né? Daí tá tudo certo. Acho que é psicológica essa sua... Eu não vejo entradas aí. Que bom. Maravilha, esse é o nosso Matheus. Você gostou de ter vindo aqui? Nossa, adorei, foi muito bom conversar com vocês, estar aqui hoje foi muito legal. Maravilha. Falar um pouco do que eu penso também com relação à sociedade, com relação às questões que a gente tem hoje em dia. Eu acho que é importante que tenha uma voz, né, do jovem
Pra você olhar, pra você falar assim, nossa, eu concordo com as coisas que ele fala, sabe? E eu espero que aqui nessa entrevista as pessoas olhem e falem, nossa, realmente muito, muito legal o que ele falou, sabe? Com relação a tema tal e assim por diante. Isso. Eu acho que dar voz para o jovem é uma coisa que se faz muito pouco por aí. Quando se faz isso, ele é mais no sentido assim, eu vou fazer isso aqui para fazer um afago na turma. Uhum. Entende? A pessoa sempre tem segundas intenções com o jovem. Nunca ninguém dá o crédito, a verdadeira, vou ouvir aqui isso aqui porque, não tinha pensado nisso. Eu acho que a nossa geração não é tão levada a sério, sabe? Porque as pessoas olham para um geral e falam, essa geração aí sabe? Mas tem, sabe? Tem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas que têm um projeto, que têm uma visão de futuro. E acho isso importante. Acho importante você dar uma voz para aqueles que conseguem se comunicar, para aqueles que conseguem falar com os outros, para aqueles que conseguem... aqueles que as outras pessoas possam olhar e falar assim, nossa, isso é uma pessoa que eu concordo com as coisas que ele fala, né? Que nem eu falei antes. E não só se basear pelas redes sociais, porque Sim. Se a gente for só pelas redes sociais, às vezes vendo a vida de uma pessoa da nossa cidade, que não é a vida real, né? Acaba sendo mais prejudicial do que... É desestimulante. Isso, exatamente. Acaba sendo prejudicial do que... acrescenta alguma coisa de fato na vida, né? Exatamente. Como é que é a atmosfera lá na escola, no Colégio Laranjeiras do Sul? Assim, é uma atmosfera boa entre os colegas, sabe? Claro, tem as dificuldades, né? Sempre vai ter algumas dificuldades, mas eu acho que é isso que faz a gente crescer, sabe? A gente olhar e falar assim, nossa, ou aqui eu tava errado, ou nessa situação, no caso, né, eu tava errado. Agora, nessa situação aqui, eu acho que eu não tava errado, acho que foi algum erro, sabe, de uma outra pessoa, ou, né, de um professor, por exemplo, que todas as pessoas estão sujeitas aos erros, né, querendo ou não. Então, mas é uma atmosfera boa. Eu gosto dos meus colegas, dos meus amigos, sabe? E com relação a isso, não tenho crítica, sabe? Maravilha. E eu queria aqui agradecer a você e também agradecer a professora Adriane, que é a chefe do Núcleo Regional da Educação, e a Cris, lá do Núcleo, foi ela quem te indicou. Acho que ela cuida do Ganhando o Mundo. Do Ganhando o Mundo, né? Só antes de terminar a entrevista, eu quero te entregar um presentinho direto do Reino Unido também. É verdade. Acho que tá aqui desse lado aqui, Isso, né? aham. Boa. Bem lembrado. Que é isso, essa bandeira, né? Não, essa é a bandeira e tem um na minha mochila. Vamos buscar a sua mochila. Mostrar também. Vamos mostrar essa bandeira mostrar a bandeira Vou mostrar. do Reino Unido. E essas assinaturas todas? Essas assinaturas aqui tem umas quantas dos meus colegas do Reino Unido, da escola, dos meus amigos dos brasileiros que tinha lá também. Daí veio toda rabiscada. Que legal. E agora a mochila. Essa mochila veio... Não tem uma bomba aí dentro, né? Eu que tenho cara de... Essa mochilinha aqui, ela vem com uns 10 quilos do Reino Unido. As trouxe de lá. Trouxe um cartãozinho postal. Que legal. Que legal, meu querido. Olha só. Que bom. Deixa eu mostrar aqui. Tem um recadinho atrás também. Deixa eu mostrar aqui, ler aqui. Vou tentar ler, eu tô ficando cegueto. Muito obrigado pelo convite. Foi um grande prazer estar aqui e compartilhar uma experiência. Abraços, Matheus Polese e Damian. Muito bem. Para Luiz Roberto. Olha só que legal, que gentil. Amei, sabia? Eu que adorei estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Imagina, também. Que é isso. Agradecer também a Cris, né, que você tinha falado, a Cris, a chefe do núcleo, que sempre estiveram apoiando na questão tanto do Ganhando o Mundo quanto a questão da escola. Agradecer a minha escola, né, os meus amigos que sempre estiveram comigo, me apoiando. E principalmente, deixei por último, mas principalmente a família, né, meu pai, minha mãe, meu irmãozinho, os meus tios, padrinho, né, que sempre estiveram junto também. E acho que é isso o principal, você conseguir manter boas relações com as pessoas é uma coisa muito importante hoje. Então, seus pais são meus amigos, assim, eu conheço eles de longa data e
E foi um prazer saber de quem você é filho. Fala o nome dos seus pais aí. O nome da minha mãe é Arlene, ela é professora, e o nome do meu pai é Elisélio, ele trabalha com vendas ali no Eletrocenter. Maravilha. E eles são pessoas muito queridas aqui da sociedade. E eu fiquei muito feliz de saber que se era filho deles e por eu conhecê-los de muito tempo. E saber que nós temos um jovem promissor como você na sociedade nos dá orgulho e tranquilidade de que a gente estará em boas mãos, que você consiga inspirar colegas, que você consiga inspirar seus amigos para pensar como você pensa, para agir como você age. Tomara. E que juntos vocês consigam construir uma cidade melhor no futuro e um país mais digno para todos. Com certeza. Nós estamos nas mãos de vocês. É o que eu espero. E vocês que estão nos assistindo, a maioria de vocês também, tá na mão dessa galera aí que tá com a faca e o queijo na mão. Exatamente. Matheus, parabéns por tudo, tá? Muito obrigado, Luiz, pelo convite. Foi um prazer estar com você aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigadão. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.